Hoje nós vamos fazer a correção de língua portuguesa do livro didático. Então, vocês peguem os livros de vocês, tá bom? E abram na página 54. A nossa correção será da página 54 à página 56. Nós vamos começar aqui a falar sobre o tempo verbal. Quem assistiu a aula no Positivo 1, a professora já explicou para vocês, né? Retomou os tempos verbais, tá bom? Então vamos lá. Tempo verbal. Os verbos variam dependendo do momento em que ocorre a ação. São 3 os tempos verbais: presente, passado e futuro. Em uma frase, quem determina para a gente o tempo verbal, né, são os verbos. É a partir dos verbos que a gente vai saber se aquela frase, se aquela afirmativa, né, está no presente, no passado ou no futuro, tá bom? A número 1 aqui da página 54. Leia os seguintes trechos retirados do texto e marque com um X o tempo indicado pelos verbos destacados. Letra A. Quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Percebam que aqui em negrito nós temos a palavra ouve, do verbo ouvir, tá? E este verbo aqui está em qual tempo verbal? Presente, passado ou futuro? Vocês vão marcar a alternativa correta, tá bom? Quando a gente ouve está no presente. Então, esta frase aqui está no presente. Letra B. Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Aqui em destaque nós temos o verbo disse, tá? Já no tempo dele. Isso aqui é do verbo dizer, tá? Disse, do verbo dizer. Esse verbo aqui está em que tempo? Esse verbo aqui é o disse. Disse é algo que já aconteceu, então ele está no tempo passado. Letra C. Isso que a gente vê todo dia de xingarem, brigarem, baterem. Isso que a gente vê. Ver é um verbo que está no presente, né? Letra D. Os índios estão aqui faz tempo. Estão também é um verbo no presente. Eles estão. Então, a gente vai marcar aqui no presente. Letra E. Por causa disso tudo, a minha turma agora é uma tribo. O verbo é, né? Também é do verbo ser, também é no presente. Então, essa alternativa também aqui é no presente. Número 2. Responda as questões a seguir. Que tempo verbal predomina na crônica? Quando a gente volta lá na crônica que a gente leu da página 48, ser índio é muito mais legal, a gente percebe que quem predomina ali são os verbos no presente, tá? Então, o tempo verbal que predomina na crônica é o tempo presente. Letra B. Na crônica, o que os verbos no passado indicam? Na crônica que nós lemos, os verbos no passado, eles indicam o quê? As lembranças do narrador, a lembrança de quem conta pra gente a história, tá? Então, no caso aqui, ó, indicam, vocês vão ter que responder, indicam as lembranças do narrador. Letra C. Que efeito o tempo presente causa na crônica? O tempo presente, ele indica que o fato relatado é atual, tá? Ou foi atual. O tempo que é contado a história, ele indica então o quê? Que o tempo presente, ele causa na crônica justamente isso. Ele indica que o fato relatado, que está sendo relatado na história, é atual, tá? Então, vocês podem responder que o tempo presente indica que o fato relatado é atual, tá bom? Na página 55, questão número 3. A respeito da frase, quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Responda as questões. Letra A. Que palavra pode substituir a expressão agente sem mudar o sentido? Nós, normalmente, quando vamos conversar com alguém, nós já utilizamos, né, o agente para falar de quem?
nós. Já é comum usarmos isso na nossa frase. Então, nós podemos substituir pelo quê? Pelo nós. Que palavra pode substituir a expressão a gente? A gente aqui vai se referir a nós, tá bom? Então, vocês vão marcar o nós. Letra B. Reescreva a frase substituindo as palavras destacadas pelo pronome escolhido. Nós escolhemos o pronome nós, né? Pronome pessoal, nós. Agora, nós vamos aqui reescrever a frase substituindo onde tem a gente por nós. Então, a nossa frase vai ficar assim. Quando nós ouvimos, tá? Quando nós ouvimos falar de um lugar evoluído, nós logo pensamos num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Eu vou repetir para vocês, ó. Quando nós ouvimos falar de um lugar evoluído, nós logo pensamos num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Na bolinha aqui, ó, o que foi alterado no verbo, foi alterado no verbo o tempo do verbo, a pessoa ou o número, né? Se era um verbo destinado ao singular ou ao plural. Nós aqui, quando substituímos nós por a gente substitui apenas a pessoa. Então, a alternativa que nós vamos marcar é a pessoa. Além do tempo, os verbos também variam em pessoa e em número. Então, quando a gente mexe no verbo, no tempo do verbo, tá? Eles vão variar de acordo com o quê? Com a pessoa, tá? Com o pronome pessoal usado e o número, se é algo que está no singular ou no plural. Número 4. Complete o quadro no tempo verbal indicado. Nós temos aqui presente, tá? No presente. Aí nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa. E aqui no singular. Nós vamos agora passar essas frases pro plural, tá bom? Então aqui, ó, na primeira pessoa, eu tenho boas atitudes. Quando eu passo esta frase pro plural, ela vai ficar assim, nós temos boas atitudes. O eu passa a ser nós, porque agora nós estamos passando pro plural. Então fica, nós temos boas atitudes. Aqui vocês percebem que nós mudamos o pronome pessoal e também o modo do verbo, tá? Eu tenho, nós temos boas atitudes. Na segunda aqui nós temos, tu tens boas atitudes. Nós vamos mudar agora pro plural. Desculpa, retomando aqui, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, tu tens boas atitudes, no singular. Quando modificamos pro plural, vai ficar vós tendes boas atitudes, tá? Vós, que é a segunda pessoa do plural, tendes, tá? A gente vai modificar o verbo também. Então, vós tendes boas atitudes. Para vocês pode ser um pouco estranho, né? Esse tendes, tá? Do verbo ter aqui a modificação, tá bom? Mas é a palavra mesmo, fica vós tendes boas atitudes. Na terceira pessoa do singular, ele tem boas atitudes. O ele aqui passa a ser eles no plural. Então, no plural vai ficar eles têm boas atitudes. O que vai mudar aqui? O nosso tem, ele recebe um acento, tá? Ele recebe o acento o quê? O acento agudo. Então, aqui, ele tem, tá? O acento que vocês conhecem como chapeuzinho. Ele tem boas atitudes. Número 5. Releia essa frase da crônica. Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Letra A. A palavra destacada revela uma ação, que é a palavra destacada, que é um verbo, né? O verbo disse. Então, a palavra destacada revela uma ação. Qual ação é essa?
totalmente concluída, que está acontecendo no momento ou que ainda vai ser realizada. A gente vai perceber o quê? Pelo tempo do verbo. Se a professora disse, é algo que já passou. Então, a ação aqui, ela já foi concluída. Ela não está acontecendo no presente e nem vai acontecer no futuro. Ela já aconteceu, então ela foi totalmente concluída. É a alternativa que vocês vão marcar, tá bom? Letra B. O tempo do verbo destacado é classificado como? Então, o tempo do verbo destacado é classificado como? Se é algo que já aconteceu, esse verbo está no passado. O tempo verbal do verbo disse é o passado. Número 6. Passe as frases para o tempo em que o verbo indica ações que aconteceram no passado e que foram concluídas. Então, nós vamos passar estas frases aqui para o passado, colocando de forma que o que está acontecendo aqui nas frases já tem acontecido, já foi concluído. Tá? Então, letra A. Os curumins brincam no lago. Os curumins brincam é algo que está acontecendo agora. Quando a gente passa isso para o passado, a frase fica: os curumins brincaram no lago. O meu verbo brincar aqui, ó, ele fica o quê no passado? Os curumins brincaram no lago. É algo que já aconteceu, tá? Então, vocês vão colocar: os curumins brincaram no lago. Letra B. O jantar é à base de milho, mandioca e batata doce. O jantar é aqui é o meu verbo no presente, certo? Quando a gente passa essa frase para o passado, vai ficar o quê? O jantar foi à base de milho, mandioca e batata doce. Então, o jantar foi à base de milho, mandioca e batata doce. Letra C. O índio brasileiro luta para manter suas tradições vivas. O índio brasileiro luta para manter suas tradições vivas. O nosso verbo aqui, luta, está no presente. Quando a gente transforma ele, coloca ele no tempo do passado, ele vai ficar: o índio brasileiro lutou para manter suas tradições vivas. Então, a frase fica: o índio brasileiro lutou para manter suas tradições vivas. Letra D. Muitas tribos usam a rede para dormir. Muitas tribos usam a rede para dormir. O nosso verbo é quem? É o usam, tá? Do verbo usar, que aqui está no presente. Quando a gente passa ele para o passado, vai ficar: muitas tribos usaram a rede para dormir. Então, muitas tribos usaram a rede para dormir. Letra E. Ele pinta o corpo para enfeitá-lo. Ele pinta o corpo para enfeitá-lo. Pinta aqui é o nosso verbo, do verbo pintar, que está no presente. Quando a gente passa ele para o passado, ele vai ficar: ele pintou o corpo para enfeitá-lo. Então, a frase fica: ele pintou o corpo para enfeitá-lo. Letra F. Cada povo indígena dança de uma maneira própria. Cada povo indígena dança de uma maneira própria. A nossa palavra aqui, o nosso verbo é a dança, que está no presente, e quando a gente transforma essa frase no passado, ele vai ficar como? Então, vamos lá. Cada povo indígena dançou de uma maneira própria. Cada povo indígena dançou de uma maneira própria, tá? Aqui nós finalizamos nossa correção, que foram das páginas 54 a 56. Não esqueçam de destacar as dúvidas de vocês, tá bom? Se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre os tempos verbais, que a gente vai poder tirar na próxima tutoria, tá? De quarta-feira. Vocês não esquecerem, tá? O quinto A vai ter a tutoria às 10 da manhã e o quinto B terá às 4 da tarde, tá bom? Não esqueçam de marcar as dúvidas, tá? Tenham um bom exercício, façam uma boa correção, tá bom? E até breve.